Não há fome no Brasil. Meu nome é Frederico Viotti e hoje trataremos do tema da declaração do presidente Jair Bolsonaro, que contundiu profundamente a mentalidade da esquerda, que faz uma propaganda contra o país a nível internacional. Não há fome no Brasil, não no sentido que a esquerda entende por essa frase. Não sei se todos se lembram, o presidente Lula teve no programa Fome Zero uma de suas bandeiras mais importantes, um programa que ele arquitetou junto com o teólogo da libertação Frei Beto, dizendo que no Brasil havia 40 milhões de famintos, 40 milhões de pessoas nas ruas das cidades do Brasil, do interior, passando fome, sem ter o que comer. Entretanto, em nenhum momento eles apresentaram qualquer dado estatístico que comprovasse esse número. Pelo contrário, não há registros dessa quantidade de mortos por inanição em nosso país. Inanição é aquela pessoa que morre por falta de comer. Como acontece, aliás, em qualquer país, inclusive no Brasil, há pessoas que podem morrer por inanição. Mas quando se diz que há fome em um país, o que se quer dizer com isso não é que tem pessoas que eventualmente passem fome por problemas variados, mas é que o país está numa tal miséria, numa tal situação de caos, que não há abastecimento suficiente para alimentar aquela população, não há produção de alimentos. É o que acontece na Venezuela, mas isso não acontece no Brasil. Vejamos o que o ex-presidente Lula da Silva, atual presidiário, tem a dizer sobre esses números, sobre a fome no Brasil e outros números que o governo dele fabricou para justificar uma ideologia falsa que é o socialismo. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Vejam o que ele diz: eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil. Essa é a posição dessa esquerda socialista, que inventa números para, no fundo, denegrir a imagem do Brasil. E ele era aplaudido entusiasmadamente por franceses que acreditavam, por serem de esquerda, não são todos os franceses, nem sequer a maioria, mas essa parcela da imprensa que aplaudia o Lula internacionalmente, que continua aplaudindo, não é só de franceses. Eles são esquerdistas, eles são socialistas, a eles interessa justificar uma ideologia de luta de classes. E é por isso que eles inflam os números. Quando se diz, repetindo mais uma vez, que num país há fome, não se está dizendo que há pessoas que têm fome num país, porque isso vale para todos os países do mundo. Em qualquer país, do mais rico ao mais pobre, há sempre pessoas que passam fome. Do ponto de vista social, do ponto de vista de um país como um todo, quando se diz que há fome em um país, se quer dizer que esse país está numa crise grave de abastecimento. Se quer dizer que nesse país há uma crise humanitária. E no Brasil, nesse sentido, não há fome. Quando o presidente Jair Bolsonaro disse isso na entrevista, houve um estremecimento na sala, porque ele estava contundindo um dos mitos mais caros da esquerda. Um mito fabricado por uma esquerda que não pensa no bem do Brasil, pensa apenas na ideologia falsa que é o socialismo e que quer, a todo custo, conseguir legitimidade internacional para criar em nosso país a luta de classes. O socialismo não é só uma ideologia, é uma seita. É uma seita que dominou a política do Brasil por 13 anos. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por enfrentar com coragem essa seita que tomou conta de nosso país por tanto tempo. Assine o canal, compartilhe entre seus amigos e ative o sininho para receber os avisos dos novos vídeos que sairão. O sininho está logo embaixo aqui ao lado da inscrição. Também nas observações está o link para o site do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Visite o site, deixe suas opiniões
e ajude-nos nessa campanha em prol do Brasil que nós queremos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!